Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre Teorema de Pitágoras. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal para receber as notificações das outras aulas, ok? Vamos lá? Teorema de Pitágoras. Fórmula para encontrar o lado desconhecido do triângulo retângulo. O que eu acabei de ler? Que essa fórmula é para encontrar um lado desconhecido do triângulo retângulo. Eu posso usar em qualquer triângulo o Teorema de Pitágoras? Não. Eu posso usar no triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É um triângulo que tem um lado reto. O que é reto? De 90 graus. Ele pode estar assim, pode estar virado, mas o importante é que ele tem que ter um lado de 90 graus. Se ele não tiver um lado que possua 90 graus, eu não posso aplicar esse teorema, ok? Então, essa fórmula só serve para triângulo retângulo. Aí, a segunda coisa que ela me fala, para encontrar o lado desconhecido. O que é desconhecido? Eu tenho dois lados que eu conheço e um lado que eu não sei o valor. Como eu vou descobrir esse lado? Usando essa fórmula, ok? O quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Opa, complicou? Vamos lá. O quadrado do comprimento da hipotenusa. Em primeiro lugar, quem é a hipotenusa? Então, vamos conhecer a hipotenusa? Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho, como todos os triângulos, três lados. Lado, lado e lado. Então, ele determinou o quê? O lado que fica em frente, no lado oposto, aqui, ó, em frente ao ângulo reto, ele deu um nome especial, chamou de hipotenusa. Então, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, que fica em frente ao ângulo reto. Nesse caso aqui, a hipotenusa é essa aqui, tá? Hipotenusa. Nesse caso aqui, quem é a hipotenusa? Ó, ângulo reto, em frente ao ângulo reto. Aqui é a hipotenusa. E se eu não tiver escrito que é 90 graus? Como é que eu faço? Mesmo que eu não tivesse nada. O ângulo de 90 graus é aquele que é uma reta perpendicular à outra. Ó. O que é perpendicular? Uma em pé, a outra deitada. Tá? Isso aqui é um ângulo reto. Ok? Então, no triângulo, eu vou procurar para ver se ele tem um ângulo reto. Um ângulo que fique uma em pé e outra deitada. Ó. Uma em pé, outra deitada. Uma na vertical, a outra na horizontal. Tem isso? Porque tem triângulo que não tem. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Uma está em pé, a outra inclinada. Essa está em pé, a outra inclinada. Essas duas estão inclinadas. Para ser um triângulo retângulo, tem que ter uma reta, no caso aqui um segmento de reta em pé, na vertical, e um segmento de reta na horizontal. Eles dois têm que ser unidos na mesma origem, tá? Ó, em pé, deitado. Vertical, horizontal. Esses dois se encontraram, já tem um ângulo de 90 graus. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é o ângulo de 90 graus. Descobrir onde é que está o ângulo, em frente a ele, lado oposto a ele, ó, vai ser a hipotenusa. Ele decidiu chamar os lados, que, sem ser a hipotenusa, de cateto. Então, ele falou, esse lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois, ele deu o nome de cateto. Então, tem cateto, cateto e hipotenusa. O que é cateto? É lado. O que é hipotenusa? É lado. Só que tem nomes especiais. Tem a hipotenusa e o que não é hipotenusa é cateto. São os outros dois lados, tá? Então, eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. Aí ele queria saber como fazer para descobrir a medida de um dos lados. Eu tenho duas medidas e falta um. Eu posso ter a hipotenusa e a cateto e faltar o outro cateto. Eu posso ter dois catetos e não ter o lado da hipotenusa. Eu tenho que saber a medida dos três lados de um triângulo. Como vai fazer isso? Foi isso que ele pensou e fez. Olha o que ele descobriu, que coisa maravilhosa, gente. Que o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é isso? Aqui eu tenho um lado, um cateto, que mede 3, uma unidade qualquer, 3.
O outro aqui embaixo mede 4. Imagine que ele não tivesse essa medida de 5. O que ele descobriu? Que se ele pegar uma das medidas e elevar ao quadrado, olha aqui, ó. Lembra da área? Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado, certo? Então, ele descobriu que se ele elevasse ao quadrado o lado do triângulo, fizesse quadrados, aqui ele fez 3, o lado aqui era 3. 3 vezes 3, 9. Ele fez um quadrado com 9 medidas, ó. Ok? Aí ele pegou o outro lado, botou um quadrado aqui. 4 vezes 4, 16. Fez um outro quadrado com a área de 16. Aí ele descobriu que a soma desses dois quadrados ia dar o lado que ele não sabia quem era. Então, ele pegou e fez isso, ó. Aqui. Aqui, 4. 4 ao quadrado. Ele botou um quadrado aqui na base da medida 4. Ou seja, 4 vezes 4, 16. Ó. 1, 2, 3, 4. É a mesma medida. Aí ele botou ao quadrado. Ficou 4 vezes 4, que deu o quê? 16. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí ele fez isso com o outro lado. Aqui era o lado 3. Ele descobriu que se ele também fizesse isso, fizesse mais um quadrado, 3 ao quadrado, que deu 9. 9 quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui ficou 16 e 9. Aí ele descobriu o quê? Que a soma desses dois quadrados iria ser a resposta de quem está faltando. Ou seja, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, aqui é o cateto, tá? Então, o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado iria ser igual a essa, quem é essa reta aqui? A hipotenusa. Igual a hipotenusa ao quadrado. Como assim? Será que isso vai funcionar? Olha para cá. Ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 16 mais 9, 25, certo? Então, ele descobriu que se eu somasse os quadrados dos lados, eu teria o quadrado da hipotenusa. Esse quadrado grande é a soma desses dois. 16 mais 9 não dá 25? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto, aí ele descobriu quem é o quadrado de 25? 5. Então, ele descobriu o lado. Ou seja, ele descobriu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, esse quadrado grande é resultado de quê? Da soma desses dois quadrados menores. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É um gênio. Esses dois estão aqui dentro. Eu tenho aqui 16 mais 9, 25. Então, ele fez o quê? Botou um dos lados ao quadrado. 3 unidades, 3 ao quadrado. Quadrado de 3 por 3, que vai dar o quê? 9. Mais o quadrado do outro lado, do outro cateto. 4 vezes 4, 16. 16 quadradinhos. Aí ele descobriu que aquele lado que ele não sabia era o quadrado da soma dos dois. Somando 16 mais 9, dá o quê? 25. É o quadrado de 25. E 5 vezes 5 não é 25? Então, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Ele fez isso numa fórmula e descobriu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Pode ser lado? Pode. Não tem problema não. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou eu posso chamar a hipotenusa de A. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esses B e C seriam esses lados. Ó. Lado B, lado C, lado A.
tá? Então, foi isso que ele descobriu. Que o quadrado do comprimento, ó, comprimento, aqui tinha 3. Quadrado desse comprimento mais o quadrado desse comprimento é igual ao quadrado do comprimento da hipotenusa. Poderia ser o contrário? Sim. Ele achou isso aqui primeiro? Ó, eu achei a hipotenusa em um dos lados. O lado que está faltando vai complementar esse quadrado aqui. O quadrado da hipotenusa é sempre a soma dos outros dois lados, tá? Isso que ele descobriu. Isso aqui foi o teorema de Pitágoras. Ele descobriu que a soma dos quadrados dos catetos era igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Maravilhoso, né? Um gênio. Então, como ele fez isso? Não sei, mas sei que ele descobriu, né? Isso foi muito bom, foi com experiência, com tentativa, com acerto e erro, e chegou a essa conclusão de que a soma desses dois daria a hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa ao quadrado, tá? Tudo ao quadrado. Por quê? Estou falando de quadrados. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, se aqui era 5, qual é o quadrado de 5? É 5 vezes 5. Eu estou falando de quadrado, os lados são iguais. E isso aqui ele conseguiu provar, tá? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Ou ao contrário, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E com isso, ele consegue mostrar que é possível descobrir um lado que eu não sabia antes com essa fórmula. Vamos ver alguns exercícios com isso? Vamos lá? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho a medida de dois lados. Eu tenho de um cateto e de outro cateto. Quem falta? Falta a hipotenusa. Eu não tenho a medida da hipotenusa. Como é que eu posso usar o teorema de Pitágoras para descobrir a hipotenusa? O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto, 16, mais o outro cateto, 12. Então, ele disse que a hipotenusa, ou seja, essa aqui que eu não sei quem é, ela está de frente para o ângulo reto, por isso ela é hipotenusa, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede 12 e o outro cateto mede 16. Somei os dois. Ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado. É 16 vezes 16, tá? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6, 9 com 6, 15. 1 mais 1, 2. 256. Então, 16 ao quadrado é 256. Mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Que vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. 144. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 256 mais 144, que é a soma dos quadrados dos catetos, tá? 6 mais 4, 10. 5 mais 4, 9. Mais um que foi, 10. 2, 3, 4. 400. Mas essa hipotenusa está ao quadrado. Como é que eu tiro o quadrado de alguém? Operação inversa. A hipotenusa vai ser igual a raiz. A operação inversa, a potência é a raiz. Raiz quadrada de 400, tá? Quem é a raiz quadrada de 400? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 400? É o 20. Ó,
20 vezes 20 vai dar 400. Dá 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. 400, tá? Então, a minha hipotenusa é igual a 20 ao quadrado. Aí eu vou simplificar o expoente com o meu índice, que é 2, e vai ficar 20. 20 o quê? 20 metros. Pronto. Descobri o lado que estava faltando, que era a minha hipotenusa. Ela tem 20 metros. Descobri como? Aplicando o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, ok? B2 mais C2, não tem problema, isso aqui é o lado, tá? São os lados, cateto é lado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E vou obter a medida que eu não tinha, através do teorema de Pitágoras. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá? Um avião percorreu a distância de 10 km na posição inclinada e 6 km em relação ao solo. Qual a altura do avião? Bem, gente, inclinado, ele percorreu 10 km. O que é inclinado? Que não é reto. Então, 10 km inclinado. E na posição em relação ao solo, quer dizer, reto, ele percorreu 6 km. Ele quer saber agora qual a altura. O que é a altura? É o que vai, é um ângulo reto aqui, ó. É o que vai do chão até o alto. É uma linha vertical. Essa linha vertical, quando encontrou a linha do solo, que é horizontal, formou um ângulo de 90 graus. Ele quer saber esse lado aqui, ó. Vou chamar de cateto, tá? Esse cateto aqui eu vou chamar de X. Então, eu tenho... Quem é aqui a hipotenusa? É quem está diante, está em frente ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui. Então, essa aqui é a hipotenusa. Tá? Eu tenho a hipotenusa. Eu tenho um dos catetos. Eu não tenho o outro cateto que eu chamei de X. Esse cateto aqui, que vai ser a altura, é que eu quero saber, tá? Então, como é que vai ficar isso na fórmula? Qual é a fórmula? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos transformar isso aqui para o que a gente tem. Quem é a hipotenusa? 10. Então, 10 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, aos lados. Eu tenho um dos lados, 6 ao quadrado, mas o outro lado eu não tenho. Então, vai ser x ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é a fórmula. Ele é um dos lados, tem que ficar ao quadrado. Agora, eu posso resolver. Agora, eu tenho uma equação que eu vou resolver. 10 ao quadrado, 100. 10 vezes 10, tá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36, mais x ao quadrado. Eu vou inverter aqui os lados para não trabalhar com número negativo. Vou botar esse lado para cá, x ao quadrado mais 36 é igual a 100. O que eu fiz? Nada demais. Eu inverti aqui os lados para o x ficar positivo, tá? Senão depois ele ia ficar do outro lado, ia ter que inverter. Então, só para facilitar, eu joguei esse para cá e esse para lá. Agora, quem tem x fica, quem não tem vai. X ao quadrado é igual a 100, que já estava no segundo membro. Esse mais 36 vai vir para o segundo membro com o sinal trocado. Sempre que eu tiro de um lado e jogo para o outro, eu troco o sinal. X ao quadrado vai ser igual a 100 menos 36, 64. X é igual. Qual é a operação inversa de uma potência? É uma raiz. Então, para esse x sair daqui de cima, para esse quadrado sair de cima do x, ele vai ter que virar uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 64, tá? Então, a potência virou uma raiz. X é igual. Quem é a raiz quadrada de 64? Qual é o número
que eu multiplico por ele mesmo, que dá 64. É o 8. 8 vezes 8, 64. Então, eu quero 8 ao quadrado. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. X é igual. Simplifico o quadrado do 8 com esse 2 que está aqui no índice e tiro o 8 da raiz. Resposta, 8. 8 o quê? Está perguntando qual a altura desse avião em relação ao solo. Resposta, 8 quilômetros, tá? Essa é a minha resposta. A altura é igual a 8 quilômetros. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, tá?